bem. Ao apresentar o programa na quinta-feira passada e propor uma discussão inicial com vocês sobre os seus objetivos, eu tentei dizer que o escravismo transatlântico, como um fato que acomete, digamos assim, a história das sociedades africanas, tem sido constantemente abordado, tem sido constantemente observado, sobretudo do ponto de vista da situação das populações escravizadas na América, desde o ponto de vista da sua situação de trabalho, da sua situação social, das derivações e decorrências, digamos assim, cosmológicas ou culturais que a experiência do tráfego, do trânsito forçado para a América engendrou, ou mesmo da perspectiva da conformação das comunidades afrodiaspóricas, afrodescendentes, nomeadamente nas Américas, não é? Embora de alguma forma isso estabeleça algumas conexões mais, digamos assim, imediatamente contemporâneas com a situação das populações pós-coloniais deslocadas para a Europa. E ao mesmo tempo, como eu dizia, não há o mesmo, digamos assim, interesse, ou não há, de modo geral, pelo menos em contextos acadêmicos, como o contexto acadêmico brasileiro, não há o mesmo interesse, não há a mesma, digamos, não há o mesmo flanco de debates dedicado a pensar a outra ponta desse comércio, certo? Ou seja, a situação da escravização, da escravidão como processo, desde o ponto de vista intrínseco às sociedades africanas. Quer dizer, o que acontece com as pessoas que não foram enfiadas em barcos? O que acontece com as pessoas que ficaram lá? Certo? E como eu dizia também nessa introdução ao curso na quinta-feira passada, esse é um debate sobremaneira importante para a nossa tentativa de nos aproximarmos de uma apreciação crítica das noções de pertencimento nas sociedades africanas contemporâneas, notadamente porque os impactos do escravismo atingem as sociedades africanas desde o período pré-colonial em vários níveis, não é? Obviamente, eu imagino que do ponto de vista de um imaginário geral, esse seja, digamos assim, o aspecto que é mais visível, que é mais óbvio para vocês. Quer dizer, de modo geral, não se pode produzir um enorme esvaziamento demográfico de um continente, quer dizer, retirar tanta gente durante tanto tempo de um conjunto de conjuntos populacionais, sem que esse impacto demográfico produza, obviamente, consequências em outras esferas. Não é isso? Como eu dizia, ainda me referindo a essa pequena introdução da quinta-feira passada, pensem, por exemplo, no impacto sobre o parentesco, sobre as famílias, sobre os grupos de residência doméstica, que a enorme produção de órfãos, que a enorme ruptura de linhagens engendrada pela escravização e pelo tráfico atlântico produziu em África. Quer dizer, obviamente isso tem consequências econômicas, isso muda regimes produtivos, isso muda padrões de ocupação da terra, percebe? Então, esse impacto demográfico, que é, a todo título, o primeiro, digamos assim, aspecto que eu acho que é mais tangível, que é mais palpável para vocês, ele obviamente está conectado com a produção de muitos outros efeitos, não é? Mas, para finalizar então essa pequena retomada do nosso debate inicial, como eu dizia, a nós nos interessa particularmente nesse momento, tá certo? Retomar o fato histórico da escravização, porque de alguma maneira a continuidade
tá certo? Temporal e a escala demográfica desse processo na história da África pré-colonial, dentre seus muitos efeitos, produziu, sobretudo, uma mudança de ordem geográfica, tá certo? Na África subsaariana, com enorme impacto, tá certo? Sobre as formas de organização política e de relações de poder. E é por isso que, de alguma forma, é impossível pensar, mesmo que espécies de interações entre o maquinário colonial do final do século XIX e as sociedades africanas se construíram e estabeleceram, e a partir delas, que noções de pertencimento, tá certo? Que noções de pertença étnica, racial, nacional, comunitária emergiram nas sociedades africanas contemporâneas, sem, de alguma forma, conhecer, nem que seja tateando, esse contexto pelo qual, desde lá do período pré-colonial, digamos assim, padrões de ocupação do território africano e relações de poder foram profundamente impactadas por esse fato histórico, certo? Então, na tentativa de, a partir de agora, nos aproximarmos efetivamente da discussão proposta pelo Igor Koptoff e pela Suzanne Mears, eu diria que um primeiro elemento que a gente tem que resgatar aí desse texto, tá certo? E da proposta desses autores, diz respeito ao nosso imaginário sobre a escravização, certo? Como, com exceção dos nossos colegas africanos que aqui estão presentes, nós somos uma turma constituída, né, portanto, majoritariamente por americanos, tá certo? É, sobretudo, a experiência palpável, a experiência concreta, cujos efeitos, inclusive, estão até hoje presentes em nossas sociedades, do que é a escravização americana, que informa ou que constrói o nosso imaginário sobre o que é a escravidão, certo? Não obstante, eu acredito, todos vocês tenham tido contato, no mínimo, é óbvio que a depender das formações, trajetórias, ou mesmo interesses particulares de cada um, vocês podem ter perspectivas, leituras mais amplas. Mas eu acredito que a maioria de vocês deve ter tido travado, no mínimo, um contato, digamos assim, estritamente didático no ambiente escolar, com, digamos assim, a definição conceitual da escravidão antiga, certo? A escravidão no mundo antigo, notadamente na chamada Antiguidade Clássica Ocidental Europeia, a escravidão greco-romana, ela não é uma ideia completamente, digamos assim, desprovida de significado para vocês. Vocês sabem, até porque todos nós aqui somos, de alguma forma, resultado e produto também da cultura de massas. Então nós assistimos Espartacus, nós assistimos, sabe, esses filmes sobre a Roma Antiga. Então nós sabemos, temos no nosso imaginário essa ideia ou essa imagem da escravização antiga. Não é isso? Mas boa parte daquilo que nós pensamos sobre o que é escravidão, seja como modo de produção, tá certo? No sentido da economia substancial, quer você esteja dizendo com o Polanyi ou com o Marx, tá certo? Seja como modo de produção, seja como experiência sociológica, o grosso das nossas referências, tá certo? Do nosso imaginário sobre a escravização diz respeito à experiência da escravização de pessoas africanas na América, notadamente na América colonial, mas subsistindo até a América pós-independências, porque a escravidão aqui terminou mesmo após o término do Pacto Colonial. Não é isso? Esse imaginário geral sobre a escravidão americana inclui um conjunto, um pool de características, não é? Primeiro, inclui a ideia da extrema violência como um dispositivo constituidor da experiência da escravização, não é?
no nosso imaginário, estou falando aí em termos quase literários, fílmicos, né? O que vem à cabeça de vocês quando se fala em escravidão, certo? No nosso imaginário, nas narrativas que ouvimos, então a ideia de escravidão baseada nesse modelo americano inclui, não é? A ideia da violência como constitutiva da escravização, quer dizer, o escravo é escravo porque está compelido, coagido fisicamente por meios violentos à escravização, né? Inclui a ideia do trabalho extenuante, certo? Na América, a população escravizada foi, digamos assim, o motor do modo de produção distributivo da lavoura monocultora, né? Então o trabalho extenuante é parte desse imaginário, e além dessa ideia, tá certo, de trabalho extenuante e de violência, né, de compulsoriedade do trabalho escravo, nós teríamos duas outras coisas muito fundamentais no nosso imaginário sobre a escravização. Primeiro, a ideia de que a escravização é fundamentalmente dependente de diferenciação étnico-racial, porque objetivamente considerada, a escravização na América não foi uma escravização generalizada de qualquer um, foi uma escravização de pessoas negras, certo? Com implicações racialistas, portanto. E em segundo lugar, a ideia de que o escravo é necessariamente, do ponto de vista cosmológico, ou seja, do ponto de vista de como a sociedade produz uma interpretação, uma compreensão sobre ele, de que o escravo é o oposto do homem livre, certo? Então, há de um lado os homens livres e há de outro lado os escravos, certo? E no contexto americano, os homens livres são brancos e os escravos são negros. Muito bem. Para efetivamente abrirmos um debate, ou conseguirmos fazer um debate substancial sobre a escravidão na África, como um conjunto de instituições e experiências distintas, que é um outro elemento que obviamente nós teremos que discutir aqui, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos livrarmos de todo esse imaginário. Tá certo? Se nós considerarmos a escravidão internamente às sociedades africanas num período pré-colonial, todas essas ideias, todo esse pool de características pode se mostrar equívoco, porque essas várias características elas podem estar presentes ou não na experiência de como as sociedades africanas pré-coloniais lidavam com a escravidão, certo? Isso nos leva, portanto, a dois statements, a duas declarações que eu gostaria de, para evitarmos, dentre outras coisas, ambiguidades pouco produtivas nesse trabalho, nesse debate, duas declarações que eu gostaria de estabelecer como declarações primeiras aqui do debate que se seguirá, certo? A primeira é: as sociedades pré-coloniais africanas conheciam, antes mesmo dos contatos com os europeus, a partir do século XV, a escravidão. E havia em muitas, né, isso não é uma generalidade, não é uma totalidade, mas havia em muitas sociedades da África subsaariana escravos. Essa é a primeira declaração. A segunda é: a primeira declaração não nos autoriza, no entanto, a produzir uma confusão de natureza quase que epistêmica, né? Porque se trata de objetos diferentes a serem conhecidos, certo? Licença, professor Diego? Pois não, André. Me desculpa, é que hoje eu estou na escola e a conexão está instável, eu já caí 3 vezes. Aí eu quero saber se essa aula você vai disponibilizar gravada depois. Sim, como avisei aos colegas, eu tô gravando, espero disponibilizá-la no mais tardar até quinta-feira. Até porque eu tô pegando fragmentada, que tá, às vezes cai e eu volto. Sem problemas, André, entendo perfeitamente. Tá aparecendo aqui pra gente
Não tá... Ah, não, porque eu não estou gravando através do Google Meet. Eu estou gravando com outro dispositivo. Certo? Podemos continuar então, pessoal? Bom, então, como eu dizia, então, essa primeira declaração não nos autoriza a produzir uma confusão quase que de natureza epistêmica, porque diz respeito à nossa capacidade de definir um objeto de conhecimento, certo? O fato de terem havido escravos, né, na África pré-colonial, anteriormente ao contato entre os europeus e os africanos, o fato, portanto, de que havia instituições escravagistas intrínsecas às sociedades africanas, desde pelo menos o século IX, de forma bem documentada, tá certo? Não significa que a instituição do escravismo entre as sociedades africanas tenha sido, digamos assim, responsável, direta ou indiretamente, por ter havido o tráfico atlântico. Certo? Isso, não é um debate em que nós precisamos nos estender, mas isso, só para começo de conversa, em primeiro lugar, porque, obviamente, a disponibilidade de sujeitos escravizados, quando do contato, a partir do século XV, entre os europeus e os africanos, notadamente na costa ocidental da África, obviamente foi um pré-requisito do tráfico atlântico, certo? Tivessem os europeus estabelecido o tipo de contato que estabeleceram numa região do mundo que ignorasse ou desconhecesse completamente a noção de escravidão, certamente as características do processo de conformação do maquinário comercial do escravagismo seria outro, muito diferente, certo? No entanto, as características, tanto em volume, desde o ponto de vista econômico, tá certo? Quanto em termos de dinâmicas que o comércio transatlântico de escravos assumiu, notadamente a partir da metade do século XVII, tá certo? É estritamente correlacionada às características de formação do mercado capitalista. E, portanto, não tem nenhuma relação imediata com nenhuma característica do escravagismo intrínseco às sociedades africanas. Certo? O que, como eu disse, tem a ver com o fato de que, muito provavelmente... Eu caí, gente? Não, foi aqui, provavelmente, aí ficou paralisado. Pra mim foi um pouquinho antes também. Ele travou e depois deu um salto, acelerou e agora não vale. Já falou que foi marcado pela estrutura do mercado capitalista. E por isso, na hora que você falou, você não está certo, e por isso... Tá. Então, o por isso, ok. Não, então, o que eu dizia é isso. As características que o comércio transatlântico de escravos assumiu, tá certo? Estão diretamente correlacionadas às características da formação do mercado capitalista. E, portanto, o comércio escravagista transatlântico não tem, desde um ponto de vista econômico e ou sociológico, nenhuma das características definidoras das distintas experiências de escravização intrínsecas às sociedades africanas pré-coloniais. Todo mundo conseguiu ouvir direitinho? Certo. Essa constatação, obviamente, nos remete àquilo que nós estávamos dizendo antes, não é? É justamente, entre outras coisas, por isso que, para entender do que a gente está falando mais especificamente quando falamos de slavery in Africa, que era uma discussão que a gente começou na quinta-feira passada, né? Não é African slavery, não é a escravização de africanos. É slavery in Africa, é a escravidão como um conjunto de instituições existentes no continente africano, tá certo? Principalmente, notadamente, pré-colonial. No intuito de compreender do que a gente está falando exatamente quando estamos falando de slavery in Africa, nós precisamos abrir mão de todo esse imaginário sobre a escravidão na América, certo? Escravos na África pré-colonial, nas distintas experiências de escravização na África pré-colonial,
podiam ser sujeitos em relação ao grupo captor ou acolhedor, tá certo? Distintos do ponto de vista étnico ou não, tá certo? Podiam ser compelidos a trabalho forçado ou não, com violência ou não, percebe? Escravidão é uma experiência múltipla, no caso da África pré-colonial, que às vezes é correspondente ou coincidente com as características do que nós chamamos de escravidão na América, e às vezes não, certo? Então esse é o primeiro elemento aqui importante do nosso debate, certo? Um segundo elemento que eu considero importante aqui para a gente trazer para esse debate diz respeito precisamente a essa multiplicidade, né? Do que nós estamos falando quando a gente fala que, quer dizer, existem formas de escravidão na África pré-colonial que são correspondentes a esse modelo americano, outras não. Existem formas que são correspondentes em alguns sentidos e em outros não, né? Tá certo? Bom, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando, obviamente, de alguma coisa que está diretamente correlacionada ao fato de que nós estamos falando, né, notadamente aí da África subsaariana, de um espaço geográfico muito amplo, tá certo? Demograficamente muito diverso, e, portanto, nós estamos falando de um conjunto muito grande de histórias locais com suas peculiaridades e com suas particularidades. O que implica dizer que um debate geral sobre a escravização na África pré-colonial, ele implica em lidarmos com características comuns de modelos muito diferentes, certo? Vou tentar ser mais específico a partir de descrições mais etnográficas. Se eu me refiro a toda essa região do Sahel, da chamada Senegâmbia, até mais ou menos a bacia do rio Níger, né, portanto entre o Níger e o norte da Nigéria, onde em geral predominam até hoje populações de língua afroasiática, tá certo? De língua chadiana, do grupo linguístico chadiano, do grupo linguístico afroasiático, línguas aparentadas ao tuareg, portanto que conservam alguma afinidade com as línguas da população do norte da África anterior à sua islamização, tá certo? Então, se eu estou considerando essa região da África Ocidental, obviamente eu estou falando de um modelo de escravidão, tá certo? Que comporta mais afinidades, digamos assim, com o modelo americano, dentre outras coisas, porque corresponde a uma experiência histórica de travar contato com a escravização como instituição pela via do modelo da escravização islâmica. A Sharia, a lei islâmica, autoriza a escravização de infiéis, tá certo? O que implica que o escravo é necessariamente um sujeito distinto do meu grupo. Quer dizer, esse modelo, por força do contato comercial de longa duração entre populações da Península Arábica e populações dessa região que eu descrevi na África Ocidental, principalmente a partir da islamização dessa região da África Ocidental no século IX, tá certo? Implica, digamos assim, na transmissão do modelo de escravização islâmico para essas populações, certo? Se eu me desloco geograficamente em África para o Planalto Central angolano e vou encontrar os Imbangala, os chamados Jaga, que no século XV e XVI ficaram muito famosos pela forte impressão que o seu estilo de vida espartano, né, voltado para a guerra, excessivamente militarizado, tinha, causaram forte impressão aos europeus, né? Se eu estou olhando, por exemplo, para os modelos de escravização
predominantes entre os Imbangala, uma população de língua quimbunda, portanto já pertencente a esse mundo das sociedades de língua níger-congolesa, tá certo? Eu vou encontrar um modelo de escravização que se parece menos com a escravização americana, por força, digamos assim, do contágio do modelo da escravização islâmica sobre o que viria a ser a escravização americana, e vou encontrar um modelo de escravização mais parecido com o da escravização antiga, greco-romana. Seja do ponto de vista do modo de produção, seja do ponto de vista dos usos dos escravos, seja do ponto de vista de como se constitui o empreendimento escravista. Porque os Imbangala tinham como escravos principalmente sujeitos que eram prisioneiros de guerra. Tá certo? Que é o meio de extração de escravos por excelência na antiguidade clássica europeia. Né? A maior parte do pool de escravos romanos era constituída ou por pessoas que foram escravizados por dívida ou por prisioneiros de guerra, né? Das campanhas expansivas de Roma, sobretudo. Os Imbangala tinham um pouco essa lógica da captura forçosa na guerra, que, no entanto, redundava numa escravização em que o escravo não era propriamente tão distinto do homem livre do ponto de vista conceitual, porque depois a sua inserção na sociedade captora era a inserção de um trabalhador, com um nível pequeno de diferenciação em relação ao camponês médio, tá certo? Isso é a experiência quimbunda, a experiência dos Imbangala, dos Jaga, certo? Se por outro lado eu estou falando, dessa região aí que os meninos, o Albino, o Mário, devem conhecer bem, se eu estou falando dessa região aí entre a Tanzânia, Moçambique, essa região do Niassa, na África pré-colonial, a inexistência, digamos assim, de forças políticas de caráter mais centralizado, de formações políticas mais centralizadas nessa região, tendo como consequência, digamos assim, um decréscimo dos modelos guerreiros, como o dos Imbangala, não é? Ou de grandes empreendimentos de comércio transcontinental, como no modelo da África Ocidental Islamizada, geralmente implicava num tipo de escravização que tinha muito mais a ver com o parentesco, com a forma de acolher ou de introduzir um sujeito que veio parar na tua aldeia, no universo do teu parentesco, sem necessariamente assimilá-lo de cara, do que propriamente com qualquer outro modelo. Nesse sentido, havia forte diferenciação étnica, mas baixa diferenciação entre escravos e homens livres, tendo como consequência, no entanto, uma noção de escravidão muito perdurável. Porque provavelmente só na segunda ou terceira geração daquele forasteiro que foi acolhido no grupo de parentela é que essa marca de escravização desapareceria sobre os descendentes desse sujeito. Percebe? Então nós estamos falando de vários modelos, implicando em várias relações sociais, apoiados sobre várias estruturas econômicas distintas e, portanto, sobre vários usos e conceitos possíveis do que significa a escravização quando nós estamos falando desse universo amplo e muito complexo da escravidão africana pré-colonial. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Estou falando demais, estou falando... Tá dando para acompanhar. Beleza. Bom, então vejam. Nossa tentativa, portanto, de fazer uma abordagem, de fazer uma aproximação a esse problema da escravidão africana pré-colonial, corresponderia à tentativa de fazer uma, digamos assim, Bom, Lívia, vá. Como eu estava introduzindo uma nova questão, é melhor que você fale. Professor, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, esse último cenário de escravidão que o senhor fala, eu gostaria de saber se esse escravo ele era absorvido pela sociedade e se existia alguma mobilidade social lá dentro. Então, ótimo.
era precisamente, isso tem a ver com aquilo que precisamente a gente ia começar a discutir agora. E a resposta que eu posso te dar imediatamente é: depende. Depende de que contexto particular nós estamos falando. Em alguns sim, em outros não. Por quê? Porque é isso. A tentativa de se aproximar de uma noção geral de escravidão em África seria o equivalente a tentarmos definir o que é a lavoura monocultora na América Latina colonial. Percebe? A lavoura monocultura na América Latina colonial é algo que existe no que veio a ser o Brasil, na Colômbia, na Venezuela, em Porto Rico, em Cuba, percebe? Mas, obviamente, nós estamos falando de estruturas peculiares em relação a histórias peculiares e constituições coloniais peculiares, certo? Então, nós estamos fazendo uma, digamos assim, uma generalização para fins didáticos, quando a gente está tentando falar de escravidão em África. E, se nós tivéssemos que apontar, tá certo? Qual é a grande característica dos sistemas ou das instituições de escravidão na África pré-colonial, tá certo? Alguma coisa que pudesse ser aplicado a todo mundo, tá certo? Certamente não seriam critérios como há mobilidade ou não há incorporação ou não há, percebe? Há violência ou não há. Aquilo que eu falei sobre o imaginário da escravidão americana não servir para essa discussão. Se nós tivéssemos que encontrar essa grande característica definidora dos sistemas ou dos modelos de escravização na África pré-colonial, essa característica seria a ideia de que o escravo é sempre um forasteiro. Certo? De que o escravo é, como diria Sigmund Freud, das Unheimlich. Tá certo? O estranho. O escravo é sempre um estranho. Tá certo? Malgrado todas as várias diferenças que nós podemos encontrar entre os vários modelos, sistemas e instituições escravistas na África pré-colonial, em uma coisa todos eles, digamos assim, caminham para a mesma direção. Todos os modelos conhecidos de escravização na África subsaariana pré-colonial tendiam a tomar o escravo como um estranho. Esse é um dado importante, certo? Porque vejam, o escravo antigo, nesse modelo da escravidão greco-romana, que também está de alguma forma no nosso imaginário, com todas as aspas do mundo ocidental, tá certo? Eu sempre tenho muitas dúvidas, não só sobre a possibilidade de definir o Ocidente, mas sobre a possibilidade de nos incluir no Ocidente. E olha que eu tenho ancestrais gregos. E mesmo assim, tenho enorme dúvida se, sendo brasileiro, a gente faz parte do Ocidente. Mas esse é um outro debate. Podemos um dia tê-lo em outras circunstâncias, espero que mais felizes, quando esse maldito vírus nos permitir tomar cafés no cereal juntos. Mas, enfim, vejam, nesse modelo da escravidão antiga, tá certo, ocidental, o escravo é sempre e necessariamente um subalterno. Se você, acompanha a literatura, sobretudo a literatura econômica, seja ela do campo da economia formal, do campo da economia substancial ou do campo da economia política, eu referi aqui, por exemplo, o Polanyi, o Marx, mas nós poderíamos citar vários outros autores, inclusive os liberais clássicos. O David Ricardo tem uma discussão interessante sobre a escravidão como modo de produção. Se você toma, tá certo, boa parte da discussão ocidental sobre a escravidão, desde esse modelo da escravização antiga, você nota uma contínua confusão, tá certo? Entre a noção de servidão e a noção de escravidão. Tá certo? Servidão no sentido de trabalho por servidão, seja a servidão por contrato, como existe, infelizmente, até hoje, em regiões do interior do Brasil, e que corresponde mais ou menos a esse modelo do endividamento colonial, seja servidão no sentido estrito da gleba medieval, que também está no imaginário de todo mundo aí, o servo da gleba, tá certo? Mas as noções de servidão e escravidão, quando pensadas a partir desse modelo da escravidão antiga,
parecem sempre confusas ou ambíguas em boa parte da literatura econômica ocidental, certo? Só vou te repassar, Mandinha, só deixa eu fechar imediatamente isso aqui. Por que isso acontece? Por que essa confusão acontece? Porque, fundamentalmente, o grande traço definidor da escravidão antiga é o caráter servil do trabalho escravizado. O servo, perdão, até eu participei da confusão. O escravo antigo é necessariamente um subalterno, cuja função imediata e precípua é explícita e unicamente trabalhar para o seu proprietário, que é uma característica superveniente à escravidão americana, certo? Subalterno é uma coisa diferente de marginal. Nós vamos entrar então nessa discussão, mas aí deixa a Amanda então colocar a questão dela. Eu acho que talvez, Diego, se você ir mais pra frente, eu consigo voltar à pergunta, porque eu acho que você tocou em alguns pontos que eu iria perguntar sobre a utilização dessa categoria de análise, né? Porque, de certa forma, para analisar essas diversas sociedades e pensar nessas relações de marginalidade ou de uma instituição que marginaliza alguns e algumas, essa categoria tem sido útil dentro desses estudos de escravidão em África, né? Então, a categoria escravo tem sido útil para isso, dentro desse contexto, mas pelo menos é o que parece nessa bibliografia de hoje. Mas eu fico pensando se ela é uma categoria útil para abarcar essas complexidades. Uhum. Né? Se ela, na verdade, no primeiro momento, ela não torna estática algumas coisas, né? Uhum. E aí pensando as dinâmicas mesmo da sociedade, né? Essa categoria escravo. Eu estou pensando dentro do contexto, por exemplo, do Togo, contemporâneo também, né? Pensando, sei lá, tem essa expressão, que não sei se eu poderia considerar religiosa e tal, mas uma machamba, né? Que fala dessa escravidão do norte e do sul do Togo. Uhum. E aí tem essas espiritualidades e tem essas pessoas que são escravizadas, né? E são as pessoas escravizadas do norte, que são escravizadas pelas pessoas do sul, antes da colonização, mas também tem antes da escravidão, mas que de certa forma se misturam, né? As identidades aí se misturam, esse pertencimento e não pertencimento se misturam na contemporaneidade para pensar nesses espíritos ancestrais. E aí, o que eu ia perguntar é se talvez esse termo, né? Então, voltando. Escravidão. Escravo ou escrava é útil para pensar essas relações, né? Ou não. Tá bom. Ok. Eu não vou te responder imediatamente agora, mas essa questão é muito boa porque inclusive tem a ver exatamente com aquilo que a gente quer discutir nesse curso. Deixa o João fazer a colocação dele, que ele também levantou a mão ali, e aí a gente pega, de repente, bota tudo num bolo. João, você está sem som, você está sem áudio. Oi, professor. Então, eu só... infelizmente não deu para acabar de ler o texto, então de repente eu estou perguntando coisas que o Koptov, eu também nunca sei o nome desse cara. Koptov. Koptov, é um nome russo. É isso. Eu estava pesquisando aqui, ele nasceu na China, né? Ele passou boa parte da infância dele em Xangai, meu Deus do céu. Alfabetizado em francês. Enfim, aventuras da vida das outras pessoas. É engraçado porque ele chama atenção num desconforto ocidental em tratar desse tema. Sim. E aí é engraçado ele dizer isso, porque ele já começa de um ponto de vista crítico epistemológico, né? Olha, a gente está falando de um negócio aqui que provavelmente você já está pensando errado. E aí, pegando um gancho na pergunta da Amanda, eu queria saber também o quanto essa categoria tem essa intenção mesmo no
tirar das costas da Europa a culpa da escravização, a culpa dessa violência de ordem econômica que fez gerar o racismo, que fez gerar o lucro econômico e esse jogo que vai e volta, em dizer que essa categoria já existia, a gente só foi lá e aproveitou, sabe? Eles já eram bárbaros que já cometiam essa barbaridade entre si, a gente só trouxe Deus para a vida deles e aproveitou, já que eles já iam fazer isso mesmo. Então, veja bem, eu vou começar pela tua colocação para depois chegar na da Amanda, certo? Mas é que eu acho que aqui a gente tem um problema muito particular, tá certo? Que é o seguinte, boa parte da tua colocação diz respeito a um contexto atualíssimo de um certo tipo de revisionismo histórico emergente em determinadas sociedades ocidentais, mobilizado explicitamente por setores reacionários, conservadores, mais ou menos como aqueles que produzem outras narrativas de revisionismo histórico, seja sobre as ditaduras latino-americanas, seja sobre o Holocausto, seja sobre que diabo seja, não é isso? Então, vocês sabem muito bem do tipo de cretino que nós estamos falando, tá certo? Em que, portanto, há uma tendência, digamos assim, a servir-se de considerações da historiografia relativamente à conformação do tráfico atlântico e a sua relação com instituições pré-coloniais de escravidão na África para produzir um discurso revisionista, tá certo? Que, no entanto, não é parte do debate historiográfico de longo prazo sobre o tema, certo? Então percebam o seguinte, na altura, por exemplo, em que o Koptoff e a Mears produzem essa coletânea, não é que esse tipo de revisionismo histórico não existisse, mas ele não tem, digamos assim, o impacto sobre o debate público que ele tem nesse momento agora, certo? Então isso é uma coisa que é preciso ficar nítido, percebe? O propósito aqui não está em nenhum sentido conexo, tá certo? A lidar, mesmo que como refutação, com esse tipo de revisionismo histórico, certo? Porque esse debate digamos assim, é anacrônico jogar ele 30 anos para trás como se ele tivesse colocado nos mesmos termos. Ele não estava, certo? Então essa é a primeira constatação. De outro lado, no entanto, essa ideia que o Koptoff e a Mears mencionam sobre o incômodo ocidental com esse debate, não é? Ela tem a ver com o fato de que é impossível, ela tem a ver com algo que toca, digamos assim, muito centralmente a pergunta que a Amanda faz e que você repõe sobre a propriedade da categoria escravidão ou escravo, etc., para pensar esse tipo de experiência que constitui o objeto do que nós estamos efetivamente discutindo aqui hoje, certo? Porque o problema é que é impossível contrastar ou comparar as várias experiências históricas humanas, tá certo? Do que se chamou de escravidão ou escravização, sem que isso faça ressaltar imediatamente a peculiaridade absoluta da escravização transatlântica. Porque nunca existiu uma escravização constituída no âmbito de um mercado. Dentre outras coisas, por conta de algo que tem a ver com aquilo que eu ia tentar começar a discutir precisamente agora com vocês. A escravidão, e que tem a ver com essa confusão que eu estava mencionando entre a noção de servidão e a noção de escravidão a partir do modelo da escravização greco-romana, antiga, certo? A escravidão é geralmente uma característica, enquanto modo produtivo, de sistemas econômicos de tipo distributivo. Eu vou precisar apresentar, talvez, um pouco esse conceito a vocês. Então, o que acontece é que quando você contrasta várias experiências históricas distintas do que a gente chama de escravidão,
que são, em geral, engendradas no interior de economias distributivas, com a escravidão transatlântica, o que aparece de verdade é o contraste entre uma economia distributiva e o mercado. Então o incômodo é produzido porque aí fica muito nítido que a escravidão transatlântica na América é um negócio capitalista. Tá certo? E é dessa peculiaridade que vem o incômodo ocidental com o debate. O que não implica em dar nenhuma espécie de conotação, seja neutra ou positiva, à escravização, onde quer que ela tenha havido. Porque mesmo intrinsecamente as sociedades africanas, a escravidão é uma experiência problemática, no mínimo problemática, no mínimo traumática. Não é uma constante cultural de boinha. Ah, aqui tem escravidão, mas ó, tá enquadrado no interior da forma como os caras compreendem parentesco. Não. Percebe? Não. Para os ovimbundo, tá certo? Aprisionados pelos Imbangala, antes dos europeus, ser escravo era uma merda. Do mesmo jeito que era uma merda ser escravo em Roma, mesmo sem existir o mercado. Tá? A escravização, onde quer que tenha havido, é uma experiência no mínimo problemática ou traumática, porque ela implica em relação de dependência. Tá certo? Eventualmente, para dizer aqui de forma hegeliana, eventualmente de codependência, como no caso de algumas constituições de chefatura em algumas sociedades da África subsaariana pré-colonial, tá certo? Em que o chefe depende, digamos assim, de ter um pool de escravo, então você tem, de alguma maneira, uma relação de codependência. Mas onde quer que tenha havido escravidão, existem relações de dependência entre seres humanos. E isso é, no mínimo, problemático, do ponto de vista de um debate ético geral, certo? No entanto, é impossível contrastar todas essas experiências históricas de escravização com a escravidão transatlântica sem que o mercado apareça como um fator diferencial. Certo? Então, voltando àquilo que a gente estava... E aí, justamente, eu acho que, bom, perdão, é porque no bojo aqui do que eu estava dizendo, eu até me escapou, mas é que isso eu acho que é precisamente, digamos assim, a resposta à provocação da Amanda. A utilização da categoria escravo faz sentido, ou tem, digamos assim, propriedade metodológica, tá certo? Em relação a essas diferentes experiências, malgrado essa diferença que a gente está tentando mapear, justamente porque onde quer que exista essa noção mobilizada de escravo, o que está se sublinhando é uma relação de dependência entre pessoas humanas. Percebe? E isso está presente mesmo quando você está fazendo usos que poderiam ser considerados, digamos assim, analógicos ou metafóricos da noção de escravo, como esses exemplos contemporâneos que ela usa para falar, no fim das contas, de noção de pertencimento no Togo contemporâneo. Quando você fala do Sul e do Norte, tá certo? Ou da subsistência, digamos assim, de conflitos espirituais, sobre a maneira como as pessoas dizem, digamos assim, tá afiliadas ou relacionadas a um outro grupo populacional, no fundo, você está sublinhando relações de dependência. De quem manda e quem obedece, de quem tem poder e quem não tem, percebe? Então, mesmo nesses casos, digamos assim, Agora, o problema é que nós nos acostumamos a pensar na noção de escravidão e escravo estritamente de um ponto de vista econômico, que era a discussão que a gente estava fazendo antes dessas colocações. E aí, desse ponto de vista, o uso é problemático. Percebe? Desse ponto de vista, o uso, obviamente, explicitamente é problemático. Não é? Mas então, se a gente pensa nessa confusão entre escravidão e servidão, tá certo? Que nós vamos encontrar no Polanyi, no Marx, no David Ricardo e em vários outros autores economistas ocidentais, tá certo? Desde o século XIX, fundamentalmente, essa confusão é o produto, tá certo? Do fato de que os usos da escravização conhecidos pelo Ocidente, incluindo aqueles que no interior da conformação do mercado
vieram a dar lugar à escravidão transatlântica e à escravização de pessoas africanas na América, tá certo? Implicavam necessariamente numa relação de subserviência, de subjugação, certo? Mais ou menos como o servo da gleba ou como o trabalhador endividado por contrato está subjugado, tá certo? Ao seu patrão ou ao senhor feudal. Tá? Veja, isso tem a ver, como eu dizia a vocês, com o fato de que a escravização é, do ponto de vista estritamente econômico, em geral, uma característica de sistemas distributivos. O que aconteceu na América foi, nesse sentido, uma excrescência histórica. Tá certo? E, aliás, se você pensar sobre como a escravidão acabou na América, vai ficar extremamente nítido qual é essa excrescência histórica. Vou fazer um pequeno parêntese em relação ao centro do nosso debate, que é a história das sociedades africanas, que são problemas antropológicos nas sociedades africanas, para fazer esse pequeno desvio em relação a um dado da história da América, certo? Para todos vocês que estão familiarizados em termos bibliográficos, ou pelo menos que conhecem os fatos históricos gerais relativos à abolição da escravatura na maioria dos países americanos, tá certo? Vocês sabem que o principal argumento mobilizador do abolicionismo nas Américas, tá certo? Era de teor liberal. Não é isso? Em geral, o grande problema é que a partir de um determinado momento existe a imposição, digamos assim, hegemônica de um discurso liberal na América que diz que a escravidão é um entrave ao desenvolvimento dos países americanos então independentes, tá certo? Porque ela implica na retenção da formação de um mercado consumidor. E, portanto, ela reprime a demanda de mercado nessas sociedades. Quer dizer, se as pessoas não recebem salário, elas não podem comprar. E se elas não podem comprar, é óbvio que não tendo demanda, não tem interesse em desenvolver o parque produtivo daquela sociedade. Esse argumento liberal é que é o grande catalisador do abolicionismo na América. Tá certo? Não é o absurdo ético da escravização de pessoas. Muito menos qualquer forma de antirracismo. Até mesmo porque as sociedades americanas subsistiram sendo profundamente racistas, mesmo depois da abolição. O que catalisa, de fato, o abolicionismo na América é esse discurso liberal. Ora, por quê? Porque, de fato, a escravidão é inconsistente com a existência do mercado. Se há mercado, não pode haver escravidão, porque a escravidão implica justamente na retenção da formação de um mercado. Já que toda a massa trabalhadora da sociedade escravista, tá certo? Está de alguma forma alijada de participação no mercado, porque não é trabalhadora assalariada. Quer dizer, a forma como a escravidão acabou na América é uma evidência nítida de que o que aconteceu na América é uma excrescência, porque onde há escravidão, em geral, prevalece uma estrutura econômica de tipo distributivo e não de mercado. Pois não, Rogério, você está com a mão levantada aí já tinha alguns minutos. Seu microfone agora está desligado. Desculpe. Oi, professor Diego, boa tarde a todos, a todas. Na verdade, é o meu primeiro encontro hoje na disciplina, estava bem perdido, mas eu acho que eu já me encontrei, na verdade, né? Porque já teve um encontro, acho que parece que teve um encontro na quinta-feira, mas eu não tive acesso ao mesmo. E aí, assim, eu não tive tempo, condições de ter acesso ao texto, até porque eu só fiquei sabendo do mesmo hoje. Mas, assim, na sua discussão, você me trouxe uma coisa assim, que me deixou inquieto, né? Principalmente a partir da leitura, né? de Kristof, acho que é isso, né? E aí me lembra outras leituras também, como de Gregório e tal. Então, assim, nesse sentido, pensando nas Américas, o tráfico e o traficante, ele vai depender também das diversas condições de localidade, de continente, de interesses também. Seria essa modalidade, eles não deixando de ser uma circulação violenta, né? De circulação de pessoas, mas
eles vão decorrer também do tempo, das condições, de como também essas mercadorias são pensadas. Seria isso? Será que eu estou mesmo... Veja, Rogério, veja, Rogério, em termos gerais, é óbvio que toda a empresa do tráfico transatlântico depende de peculiaridades locais em relação aos a como esse mercado de informação entra em contato com comunidades nas costas africanas. Isso é óbvio. Mas é que o nosso foco não é tanto, tipo, a maneira como se constitui esse mercado e qual é a experiência. Como eu disse, o que eu estava falando aqui sobre a América era um pequeno desvio. Nós estamos pensando no que caracteriza ou define efetivamente a escravidão nas sociedades africanas pré-coloniais. E nesse sentido, assim, o nosso foco é um pouco menos, digamos assim, na peculiaridade. E mais no que é comum, no que constitui essas características comuns, tá certo? Porque nós estamos pensando, sobretudo, nos impactos, tá certo? Que, digamos assim, a maneira como o tráfico transatlântico cortou a existência da escravidão como instituições prévias na África pré-colonial, acabou impactando noções vindouras no continente africano sobre pertencimento. Tá bem? Mas, enfim, aí a gente vai conversando mais aqui ao longo do caminho. Tá bom? Muito obrigado. Bom, então vejam. Sim, eu ia falar sobre o problema você quer falar, Marcão? Fale logo então aí, que aí já nos adianta aqui. Beleza. Eu acho que o que você está tentando trazer, eu estava pensando aqui agora sobre isso, né? É a noção de pessoa, né? Que é totalmente diferente da noção liberal de pessoa. E isso gera um conflito enorme, porque a noção de pessoa, como entende no liberalismo, na perspectiva do liberalismo, desumaniza as pessoas pretas, né? E entende na lógica do mercado como ser movente, de produção, de trabalho, etc. E a noção de pessoa, enfim, em África, enfim, em alguns grupos africanos, tem outra noção, tem outra compreensão, né? Então, mesmo que haja uma sociedade de cunho de escravização, a noção de pessoa é totalmente diferente. Então, a posição, o lugar social é diferente, né? Então, não tem como a gente fazer uma leitura a partir dos princípios liberais de escravização para interpretar sociedades que não partiam desses princípios, né? Que é uma coisa que me faz sempre pensar por que tantas pessoas foram escravizadas, né? Tantas pessoas foram escravizadas pela noção de pessoa, não é pela força bélica, não é pela capacidade de cometer violência e atrocidade, pelo contrário, é pela noção de pessoa que se tem, né? Que é totalmente diferente. Então, enfim, é assim que eu entendo, né? Então, Marcão, o seu comentário é muito bom. Por quê? Porque, no fim das contas, ele é, digamos assim, uma antecipação de para onde esse debate estava indo, certo? No fim das contas, é fundamentalmente, mais do que estritamente na noção de pessoa, e aí só fazendo um pequeno, digamos assim, para não perder a mania de antigo orientador, só fazendo um pequeno reparo no que você disse, que assim, eu particularmente me incomodo muito quando esse tipo digamos assim, de estrutura narrativa mesmo é mobilizada do mesmo jeito que você mobilizou agora. Na África tem outra noção de pessoa. Quer dizer, a rigor, na América também tem múltiplas noções de pessoas. Percebe? A ideia de que no Ocidente tem uma noção de pessoa, tipo, única, é um erro, é um equívoco em termos etnográficos para nós que somos antropólogos. Percebe? Consequentemente, na África há muitas noções diferentes de pessoa. E aí, para o pessoal que não é da antropologia, que não está familiarizado com esse debate, é isso mesmo, gente. Pessoa não é um conceito auto-evidente para todas as sociedades humanas. Nem todas as sociedades humanas pensam sobre o que uma pessoa é da mesma forma, né? O que é um debate de longo curso nesse campo disciplinar da antropologia, mas não é estritamente familiar a todos os demais campos disciplinares dos vários colegas que estão conosco aqui. Mas então, mais do que pura e simplesmente a noção de pessoa, Marcão, um dado fundamental sobre esse debate em relação à escravidão em África, na África pré-colonial, é a noção de direito sobre pessoa. Que esse é que é o grande problema, certo?
Mas então vamos aqui só pegar essa questão que a gente estava discutindo do que é a economia distributiva em contraste com o mercado, tá certo? Porque isso é importante. Vejam, na economia substancialista, eu já vou ceder a palavra à Lívia e ao Mário, deixa só eu fechar essa daqui, porque a gente está um tempão e eu não consigo fechar só essa, tá bom, pessoal? Mas vejam, economia substancialista é como nós definimos esse campo da economia que não está preocupado propriamente com os fenômenos da economia formal, nem com os fenômenos da economia política, certo? Fenômenos da economia formal seriam esses que você vê no noticiário sobre a economia do jornal. A inflação desse mês ficou em 5,73%, tá certo? O dólar teve um ágio de 12% no último mês. Isso é economia formal, tá certo? Diz respeito à circulação econômica. Por outro lado, a economia política diz respeito aos fundamentos de relações sociais que constituem os fenômenos econômicos, tá certo? Quem trabalha para quem faz o quê, quem produz o quê, tá certo? Entre a economia formal e a economia política, há a economia substancialista. A economia substancialista pensa o quê? Pensa, tipo, qual é o fundamento, digamos assim, ontológico dos fenômenos econômicos, tá certo? Como é que uma sociedade atribui valor ao que tem valor? Como é que uma sociedade organiza de modo geral as suas relações econômicas, tá certo? Do ponto de vista da economia substancialista, diz-se, de modo geral, que existem três grandes, digamos assim, modos de organização da vida econômica, tá certo? A economia da troca direta, é a economia da dádiva. 1 quilo de arroz por meia galinha, tá certo? Essa economia anterior à monetarização, ou mesmo suas formas, assim, digamos, levemente monetarizadas, em que, tipo, o papel da moeda como intermediário ainda é nítido, ainda é visível, ainda é explícito, certo? É quando você ainda é capaz de usar um meio monetário, mas enxergar nele o veículo da troca direta, coisa que você não consegue no mercado, porque, assim, não tem uma equivalência direta entre R$50 numa sandália e a quantidade de galinha que você compra com R$50, entende? Percebe? Você não enxerga mais essa equivalência das trocas generalizadas. Então, tem as economias da troca direta, tá certo? Essas do escambo, da dádiva, da troca sutilmente monetarizada, como em algumas sociedades antigas, notadamente no Oriente Médio, onde o dinheiro surgiu, né? Numa ponta, então, você tem a economia da troca direta, e na outra ponta você tem o mercado, tá certo? O que caracteriza o mercado? O mercado é caracterizado por um conjunto, tá certo? De bens em circulação constrita, mobilizados por agentes livres. Na troca direta, tanto os agentes são livres quanto os bens são livres. Não existe imposto sobre a galinha que você vai trocar por um saco de arroz. E qualquer um que tenha uma galinha pode trocar uma galinha por um saco de arroz, desde que o outro tenha arroz. Percebe? Então, os agentes são livres e os bens são livres. No mercado, os agentes são livres. Tá certo? Todo sujeito que tenha dinheiro é um potencial comprador. E se o sujeito chega na tua loja com dinheiro, você vende. Não existe nenhuma regulação sobre o agente econômico. Só existe regulação sobre o bem. O bem é regulado, não é isso? A Anvisa diz, esse remédio pode vender, esse não pode. O Estado diz, esse produto tem 10% de imposto, aquele tem 40%. Certo? No mercado, você tem constrição ou regulação estatal de bens e liberdade de agente. Na economia da troca direta, você tem liberdade de bens e liberdade de agente. O que é uma economia distributiva? É aquela em que não existe liberdade nem de agente nem de bem. Tá certo? Então, ó, na troca direta, os bens e os agentes são livres. No mercado, os agentes são livres, mas os bens não. Numa economia distributiva, nem os bens, nem os agentes são... Ninguém é livre. Tá certo? Ninguém é livre. O modelo que vocês, digamos assim, mais facilmente assimilariam como modelo de uma sociedade distributiva
não porque ele seja, digamos assim, o modelo de uma sociedade distributiva por excelência, mas porque esse imaginário, digamos assim, colonialista obriga a gente a estudar esse tipo de merda na escola, tá certo? É o modelo da sociedade feudal. Aquela sociedade feudal, baseada no modelo feudal predominante, inclusive na França, entre o século VIII e o século XII, que é aquele modelo que você estuda da gleba, da corvéia, do quinto, da rotação de cultura, sabe? Esse modelo didático que você estuda do feudalismo na escola, aquilo é uma experiência muito particular mesmo em relação à história europeia. Porque aquele é um modelo de uma sociedade que é a sociedade francesa entre o século VIII e o século XII. Tá certo? Aquilo não existe nem para a Europa como um todo durante a Idade Média. Mas vamos fingir que assim tenha sido. Tá certo? Aquele modelo da sociedade feudal que vocês conhecem, aquilo é uma sociedade distributiva. Por que nem os agentes são livres, nem os bens são livres? Porque o servo da gleba não pode escolher o que ele vai plantar. Nem pode escolher o que ele vai comprar ou o que ele vai recolher. A quantidade de bens com que o servo da gleba fica, da colheita que ele produz, é previamente determinada pela relação servil que ele tem com o senhor feudal. E o produto que ele planta é previamente determinado pela rotação de culturas estabelecida no pacto comunal, tá certo? Daquela gleba. Então, o servo não tem liberdade nenhuma. E o senhor também não. Porque ele só pode recolher o limite do pré-estabelecido no pacto servil que ele tem. Tá certo? Então o tamanho da riqueza dele depende da quantidade de terra que ele tem e da quantidade de servo que ele tem. Não tem nenhum outro meio de aumentar a riqueza de um senhor feudal. É por isso, inclusive, que a gente tem essa ideia da sociedade feudal como uma sociedade em que os caras estavam fazendo guerra o tempo todo. Percebe? No mercado capitalista, o sujeito supõe que ele pode ficar rico se ele tiver uma ideia genial. Ou se ele inventar um modo de sobreexplorar ainda mais o trabalhador. Ou se ele comprar uma máquina que produz mais. Na sociedade feudal, não. O senhor feudal tem aquela quantidade de terra, aquela quantidade de servo. Então a riqueza dele é constante. Não existe nenhuma forma de enriquecimento. Quando a gente fala de sociedade estamentária, que é uma outra forma de descrever uma sociedade distributiva, a gente está dizendo justamente isso. Estamento é estamento para todo mundo. Não é só que o nobre, o servo nunca muda de condição, o nobre também não. A não ser que ele mate outro nobre e se aproprie da terra e da quantidade de servos que aquele nobre tem. Porque a quantidade de pessoas que você tem sob o seu controle é que é determinante do seu poder, seja econômico, seja político. Esse é que é o ponto central de uma sociedade distributiva. Percebe? E ela é chamada pelos substancialistas econômicos de distributiva por quê? Porque ela depende fundamentalmente de uma figura, que é a figura do distribuidor. No caso desse modelo feudal, o distribuidor é o senhor feudal. Por que ele é chamado distribuidor? Porque, a rigor, toda a propriedade é dele. Consequentemente, toda a colheita naquela propriedade é dele. Portanto, todos os bens econômicos que chegam a todos os agentes são distribuídos a partir do papel de centralização dele. Percebe? Isso é economia distributiva. A escravidão, em geral, é uma característica de modelos distributivos. De modo geral, tá certo? O que mudou substancialmente entre a Antiguidade Clássica e a Idade Média foram as formas de organização do Estado e a distribuição geográfica da população, não o modo de produção econômico. O modo de produção antigo e o modo de produção feudal são fundamentalmente o mesmo. Ainda que você tenha substituído a escravização pela servidão, mas num sentido muito parecido, porque o servo também não era remunerado. O servo também não recebe. Assim como o sujeito que é servo por contrato no seringal, aqui no Acre. Ele não recebe dinheiro, nunca. Qual a diferença disso para um escravo? É por isso que existe nessa literatura econômica ocidental uma confusão entre servidão e escravidão. Como uma consequência de que a escravidão é típica de sociedades distributivas, de modo geral, tá certo? Um escravo e um servo numa economia distributiva são fundamentalmente a mesma coisa. Certo?
do ponto de vista econômico, são fundamentalmente a mesma coisa. Então, esse modelo da escravidão que se confunde com a servidão, a partir do modelo da escravidão antiga ou da servidão medieval, tá certo? Implica necessariamente que um escravo, assim como um servo, é um sujeito subserviente. Mas, e aqui nós então voltamos ao nosso foco, a maioria absoluta das formas de escravização na África pré-colonial, na África subsaariana pré-colonial, não implica necessariamente numa relação de subordinação desse tipo, sabe? De sujeição servil. Mas implica sempre, e é por isso que eu disse que a grande característica comum da escravidão em África é a questão de que o escravo é sempre um forasteiro, implica sempre em marginalidade. O escravo pode não necessariamente ser um servil, mas será necessariamente sempre um marginal. Marginal aí no sentido quase que antropológico mesmo, o pessoal que é mais familiarizado com a literatura antropológica. Pensa só, por exemplo, assim, um religioso na nossa sociedade não é propriamente um sujeito subalterno, certo? Um religioso que eu digo assim, um monge ou uma freira, não é propriamente um sujeito subalterno. Mas é marginal, ele está alijado, digamos assim, do que se pensa que é o comum da sociedade, ele está à margem. Não é? Sabe que nem o crente falando, essa coisa do mundo, como se ele estivesse à margem do mundo. Certo? Então, nesse sentido que eu estou dizendo, que o escravo é necessariamente sempre um sujeito marginal. Mas é isso. Marginal nesse sentido que se coloca à margem da sociedade afluente ou envolvente. Podendo isso implicar em subalternização, servilização ou não, no caso da escravidão em África. A Lívia estava com a mão levantada há um tempão, vou ceder a palavra a ela aqui. Professor, tinha um colega na frente. Quem era? Se tinha, já não está mais. Era o Mário. O Mário tinha levantado, perdão, é verdade. Então, Mário, por favor. E a Lívia também. A minha questão depois acabou ficando o Marcos aí que não mexe palavras. De uma forma assim, literal. Pronto. Eu queria acrescentar aí que, apesar do modelo da escravidão nos africanos pré-colonial não ter uma dinâmica igual à escravidão transatlântica, isso não faz a escravidão pré-colonial africana não tenha um dinamismo seu próprio característico só daqui. Sim, sim. Né? A Amanda estava perguntando se havia ou não mobilidade e tal. Essa questão praticamente até que não é bem aplicável, mas já havia uma dinâmica desse escravo, porque por exemplo, o modelo que houve na África Austral, não é? Em que os prisioneiros de guerra eram tidos como escravos. Depois que se estabelecesse uma estabilidade dentro daquele império, aqueles prisioneiros de guerra eram tidos como trabalhadores. E por conta do parentesco, depois de uma ou outra geração, eles deixavam de ser tidos como indivíduos estrangeiros. Então, Isso, a gente mencionou precisamente isso aqui, Mário. A gente falou, logo, eu acho que talvez você não tivesse entrado ainda, mas logo no começo da discussão eu estava dizendo, há modelos como o modelo do Zimbangala, que é o modelo de privilegiar a escravização por guerra. Há modelos como o modelo ali do Niassa, que é privilegiar a escravização por parentesco e que depois de gerações implica numa incorporação. Então a gente estava falando justamente dessas dinâmicas próprias. Estamos esperando uma dinâmica super diferente da escravidão, neste caso. Não se falou em a semelhança transatlântica. Isso. Isso, fato, isso. Nós mencionamos exatamente esses fatos aqui. Mas sim, Lívia, então agora você. Professor, você já respondeu uma parte da minha pergunta, eu só queria que o senhor pudesse me ajudar numa conclusão da forma de raciocínio. Na diferença de servidão para escravidão, no caso da servidão seria esse uso dessa mão de obra, né? E a escravidão seria numa escala maior,
Ninguém sabe essa diferença. O Marx não sabe, o Polanyi não sabe. Porque na forma como os ocidentais descrevem ou designam o que é a escravidão, a servidão não tem diferenciação econômica. É quase como se você usasse cada um desses termos para uma experiência histórica em particular, mas estivesse falando dos mesmos modos ou regimes de trabalho, no fim das contas, de trabalho não remunerado, no caso. Mas no caso da escravidão, teria mais direitos sobre as pessoas do que... Não, porque aí, igual, por exemplo, o servo da gleba na Idade Média não tinha direito de ir embora da gleba. Se o senhor feudal achasse ele, matava ele. Porque ele tinha uma relação de endividamento com o senhor. Como o seringueiro, por isso que eu dei o exemplo, como o seringueiro lá no Acre. Porque o cara não vai embora do seringal. Senão o dono do seringal mata ele, porra. Entende? Na literatura econômica ocidental não existe uma diferenciação clara de tipo conceitual entre servidão e escravização. É quase como se nós usássemos esses termos para experiências históricas diferentes. Mas, no fundo, falando da mesma coisa. Justamente porque se o modelo da escravização for a partida, o modelo da escravização greco-romana, não tem mudança de modo de produção entre a Antiguidade e a Idade Média. Diferente do que se aprendeu na escola. A mudança entre a Antiguidade e a Idade Média é geográfica, geopolítica, para ser mais exato. Não econômica. A sociedade antiga era de tipo distributivo. A chefatura concentrava e distribuía. A sociedade medieval é de tipo distributivo. E é aqui que eu queria chegar. A maioria absoluta das sociedades agropastoris da África subsaariana pré-colonial eram de tipo distributivo. O tipo mais comum de autoridade política que há na África pré-colonial subsaariana é a chefatura. É a chefia de linhagem ou a chefia de um determinado pedaço de terra. É o que a historiografia chama habitualmente de landlord. Certo? Landlord. Senhor de terra. Certo? Aí fazendo uma analogia, uma homologia imprópria, obviamente, com o senhor feudal. Né? Da mesma forma que quando os europeus chegam no século XVI nas costas africanas, eles equivalem por uma homologia imprópria, né? Por uma homologia errada. Eles equivalem chefes de alguma autoridade centralizada a reis, tomando unidades políticas centralizadas que não necessariamente eram contínuas no espaço, como se elas fossem reinos, tipo se fala em reino do Congo. Isso é uma homologia imprecisa. Isso não é um termo africano, isso é um termo colonial, é um termo da documentação europeia, certo? Para designar uma unidade política que tinha um funcionamento distinto. Né? Então, dessa mesma maneira, a chefatura linhageira, que tem o controle distributivo de um determinado contínuo de terra, existe de várias formas muito complexas na África pré-colonial. Em geral, os europeus chamam tudo isso de landlord. Por quê? Pelo mesmo tipo de homologia imprópria que reconhece nesses chefes de linhagem, nesse chefe de grupo familiar, a mesma coisa que o senhor feudal. Porque, no fundo, tem um termo de comparação possível entre eles, que é o modelo econômico distributivo. Porque as sociedades agropastoris da África pré-colonial, em geral, eram de tipo distributivo. Funcionavam mais ou menos do mesmo jeito que esse modelo geral do feudalismo europeu. O chefe de família recolhe a produção e distribui comunitariamente. Certo? Esse sujeito mantém o controle de uma determinada linhagem e também o controle de um determinado contínuo de terra. Então não existe propriamente essa ideia de propriedade comunal da terra, ou todo mundo ser igual, igualitarismo e propriedade comunal da terra. Isso é idealização romântica. Não é o modelo privilegiado de organização econômica ou política das sociedades africanas pré-coloniais. Certo? Mas isso não significa dizer que elas sejam totalmente homólogas a esse modelo europeu do senhor feudal. Elas funcionavam de modo diferente. O fundamental, tá certo, é que numa sociedade distributiva, como a gente falou, existe um critério fundamental, que é tanto a sua autoridade quanto a sua riqueza. E vejam, esse é um ponto importante. Vocês acham, se a gente pegar lá o modelo da sociedade feudal europeia, tá certo? Vocês acham que quem passa mais fome
O servo da gleba de um nobre rico ou o servo da gleba de um nobre pobre? Porque tem o nobre pobre, percebe? O cara que tem pouca terra e pouco servo. Pobre em comparação com o outro nobre. Quem é que passa mais fome? Muito obviamente o servo do nobre pobre, porra. Quanto mais afluência o distribuidor tem num regime distributivo, mais afluência a comunidade tem. Percebe? Você nunca se perguntaram por que diabos vejam bem, esses senhores feudais, eles precisavam de gente para lutar nas guerras dele, não é? Porque uma porra de um servo que não ganhava nada com isso ia liberar 4, 5 filhos para lutar no exército do seu feudal. Percebe? Que é o problema do número, no fim das contas, de como se aceita a autoridade. Da aceitação da autoridade. É o problema da adesão. É aquele problema ético, né, filosófico, do que o filósofo Karl Jaspers fala em relação à Alemanha nazista. Não existe nenhum regime de violência que não tenha compassividade por parte da comunidade onde essa violência se instaura. Boa parte dos servos recolhia para si, para os seus grupos familiares, benefício da afluência do seu senhor feudal. Quanto mais terra o cara tem, maior o número de culturas que ele pode rotacionar nessas terras. E ele vai estar obrigado pelo pacto servil a distribuir, tá certo? Aquela miséria que o servo recebe, mas vai ser uma miséria mais diversificada, distribuída para todo mundo. É por isso que o servo também está interessado em que o seu feudal meta o cacete naquele conde da Aquitânia, tá certo? É por isso que quando o barão da Nortúmbria resolve, tipo, enfiar a espada no conde da Aquitânia, né, os nortumbrianos batem palma. Porra, viva o senhor! Essa é a lógica, essa lógica do sistema distributivo. Então, no fim das contas, a afluência de um distribuidor está diretamente relacionada à afluência da comunidade. No caso das sociedades pré-coloniais africanas, vige também o problema geral, do ponto de vista sociológico e econômico, que vige em qualquer sociedade distributiva, que é, quanto mais gente está sob o controle dessa comunidade, mais essa comunidade produz, e consequentemente mais afluente essa comunidade é. Percebe? Logo, autoridade, poder político, sucesso comunitário ou sucesso do grupo familiar na África pré-colonial dependem, claro, malgrado as várias diferenças, como a gente já situou, mas dependem fundamentalmente de uma coisa em comum, que é quantas pessoas estão sob o controle de quem controla as pessoas. Daí que é típico dizer que na África pré-colonial a riqueza de alguém podia ser medida em pessoas. Vocês querem ver, tipo, a maior evidência, tá certo? A maior insígnia, a insígnia mais concreta, digamos assim, de que essa é uma, digamos assim, constante cultural de longo prazo na história das sociedades africanas, é aquilo que a gente chama de bride price, preço da noiva, bride wealth. Esses regimes de retribuição, de remuneração na contração de um casamento. O que em Moçambique a turma conhece como lobolo. Né, Albino? Né, Mário? Lobolo. Muito caro. Muito caro. Lobolo, bride price, bride wealth. Lobolo, fundamentalmente, para quem está aqui não é familiarizado com essa literatura, com essa discussão, o que é lobolo? Lobolo é o contrário do dote. Dote é o modelo indo-europeu. Tá certo? Privilegiadamente desenvolvido na antiga Pérsia, é um modelo originalmente ária, né? Um modelo originalmente persa, com ampla dispersão na Índia, no subcontinente indiano, e com ampla dispersão na Europa. Dote é um modelo indo-europeu, certo? O que é o dote? Dote é um dinheiro que o pai da noiva dá para o noivo para ele levar a noiva e fundar uma nova família, não é isso? Que é dote. Percebe? Um costume superveniente, por exemplo, no hábito que ainda é vigente no Ocidente, de que o pai da noiva paga a festa de casamento. Isso é uma superveniência do dote. Certo? Lobolo é estritamente o contrário, exatamente o contrário.
Lobolo é uma remuneração, é uma contraprestação que o noivo e ou seu representante, quer dizer, no caso do lobolo moçambicano, em geral é o noivo mesmo, mas em outros sistemas de bride price ou bride wealth, pode ser um representante, um tio, por aí vai, não é? Em geral, o tio materno do noivo também acompanha o noivo na contraprestação que o lobolo é. Que ele é o parente, é o agnato masculino mais imediato de um homem, nessas sociedades, não é o seu pai, é o seu tio materno. Vocês sabem por quê, não é? Porque o seu tio materno é o homem mais próximo de você que você tem certeza que é seu parente, porra. Porque ele nasceu do útero da sua avó. Então, tipo, ele e sua mãe são parentes, logo ele é seu parente. Seu pai, você não faz ideia se é seu parente ou não, porra. Não é? Como é que é, Mário? O quê? É claro, eu tô fazendo uma piada, mano, Mário, eu tô fazendo uma piada. O tio materno, o irmão da mãe, o avúnculo, é considerado o parente, o agnato mais próximo de um homem. Formalmente, conceitualmente, é porque as matrilineagens tendem de fato a privilegiar essa concepção de parentela uterina pela via materna, que tem a ver com a piada que eu fiz. Mas essa é uma característica típica de sociedades que nós chamamos de sociedades matrilineares. Aquelas sociedades em que o aparentamento se dá pela via lateral dos agnatos, que são parentes da sua mãe. Nós, por exemplo, temos um tipo de parentesco que é double descent. Nós reconhecemos como parente igualmente os parentes do nosso pai e os parentes da nossa mãe. Isso é double descent, né? Descendência dupla. Uma sociedade matrilinear reconhece precipuamente como parentes os parentes da mãe, podendo ou não reconhecer os parentes do pai como parentes, em caráter secundário, a depender dos vários tipos e regimes de matrilinearidade que existem, porque são muitos, certo? Mas veja, então, como brincadeira à parte, o Mário ficou bravo, o Mário e a Amanda ficaram bravas com essa brincadeira com o avúnculo. Mas conceitualmente, no fundo, assim, substancialmente, essa piada tem a ver com algo que é um fundamento da matrilineagem. A matrilineagem tem a ver com a preservação e que tem a ver com essa discussão que eu estou fazendo aqui agora. Veja, por que o lobolo é o exato contrário, tá certo? Por que o lobolo é o exato contrário do dote? Porque o lobolo, então, é um dinheiro que o noivo e ou seus representantes entregam à família da noiva como uma espécie de pagamento pela noiva, certo? Então, se no dote o pai da noiva paga ao noivo para ele levar a filha embora, no lobolo o noivo compra entre aspas, obviamente, a noiva da família dela, tá certo? Por que diabos essas sociedades fazem isso? Justamente porque o modelo da matrilineagem privilegia a parentela da mãe, certo? Então, os filhos eventuais que aquela mulher vai ter são parentes, eles são pessoas pertencentes, tá certo? À família da mãe. Só que como a mãe vai morar com o pai, ao se tornarem capazes de trabalho, essas crianças trabalharão nas terras do pai, da família do pai, percebe? Então, no fundo, o lobolo não é uma compra da noiva, essa é uma ideia equivocada. O termo ocidental, bride price, ou bride wealth, preço da noiva, é uma ideia equivocada, porque o que o noivo está fazendo não é comprar a noiva. O que ele está fazendo é indenizar o pai da noiva pelo neto que vai trabalhar para ele ao invés de trabalhar para o avô. Certo? Essa é efetivamente a natureza, digamos assim, do lobolo, a natureza do bride wealth. Isso tem a ver justamente com o quê? Com a evidenciação da importância que o controle de pessoas, tá certo? Que ter pessoas sob seu controle tem, tá certo? Em sociedades do tipo distributivo, como em sociedades agropastoris da África subsaariana. No período pré-colonial, essa importância era ainda mais visceral, ainda maior, tá certo? Dado que os modelos políticos, os modelos de organização política, tendiam a privilegiar a chefatura.
essa chefia de linhagem do sujeito que é o distribuidor. Esses que os europeus chamaram de landlords, de senhores de terra. Percebe? Ora, isso significa que quem controla mais gente tem mais poder e mais riqueza. E isso explica o interesse permanente que muitas sociedades da África subsaariana pré-colonial pareciam demonstrar em aumentar permanentemente o repósito de pessoas sob o controle daquela comunidade. Percebe? Se eu depender exclusivamente da reprodução física da minha comunidade para ter mais pessoas sob meu controle, isso vai levar um tempo X, certo? Se eu levar... Se eu, além da reprodução física, quer dizer, além dos netos que eu vou tendo, tá certo? Se eu puder agregar mais gente sob o meu controle por outros meios não naturais, que não a reprodução física, tá certo? Esse tempo, para que eu tenha mais poder, vai ser Y sobre X, quer dizer, vai ser dividido por 2, vai ser mais rápido, percebe? Né? Se eu tenho mais gente sob meu controle, eu tenho mais poder, eu tenho mais terra, eu tenho mais riqueza, eu tenho mais capacidade. A autoridade é mais forte, tanto mais gente ela controle, certo? Existe uma relação objetiva entre demografia e poder político na África pré-colonial, é isso que eu estou tentando demonstrar. Isso explica o interesse permanente que essas sociedades pareciam demonstrar em incorporar pessoas ao seu grupo doméstico, mesmo que por meios não naturais. É fundamentalmente graças a essa relação que as relações de escravização se multiplicaram entre essas sociedades no período pré-colonial. Percebe? E é por isso que existe tanta multiplicidade e variabilidade de instituições e experiências de escravização. Em algumas sociedades, um devotamento mais, digamos assim, enfático à guerra implica, como eu dei lá o exemplo dos Imbangala, dos Jaga, tá certo? Implica na escravização de prisioneiros de guerra. Em outros casos, a escravização se dá mais pela via do endividamento, como nesse modelo do Niassa, da África Austral, dessa região fronteiriça ali entre a Tanzânia e Moçambique. É mais a escravização por endividamento. Então, alguém te pega 3 vacas com você, não te devolve as vacas, faz alguma merda com as vacas. Tá bom, agora você vai morar aqui na minha aldeia e vai trabalhar na minha roça, vai cuidar da minha vaca, filha da mãe. Tá certo? Só que 3 gerações depois, tanto esse prisioneiro quanto esse endividado, tá certo? Vão deixar de ser escravos fundamentalmente porque eles vão deixar de ser forasteiros. E eles vão deixar de ser forasteiros porque eu só vou manter o controle permanente pelas pessoas que esse sujeito for capaz de engendrar, tá certo? Se eu for capaz de incorporá-las ao meu grupo de parentesco. Veja, se eu estou dizendo que a riqueza pode ser medida de um chefe, pode ser medida em pessoas, então isso implica numa lógica muito diferente da nossa. Um trabalhador não vale pelo que ele produz. Ele vale por quantas pessoas ele consegue agregar ao grupo. Entende? Ele vale por quantos filhos ele conseguir ter, por quantos parentes ele conseguir enredar, tipo, naquele endividamento dele e trazer junto para o grupo doméstico. As pessoas não valem pelos que elas produzem. Elas valem pelas relações entre pessoas que elas produzem. É uma lógica diferente. Certo? É por isso que a longo prazo, a maior parte dos escravos africanos tendia a ser desescravizado. E é isso que evidencia que o elemento primordial dos vários sistemas de escravização na África pré-colonial era ser forasteiro. Em alguns casos o sujeito podia ser subalterno ou não. Em alguns casos ele podia ser compelido por violência a trabalhar ou não. Tá certo? Em alguns casos ele podia ser subjugado ou não. Tá certo? Aí há várias. Mas seja o infiel que é aprisionado como escravo pelo Alçá, lá na bacia do Níger, entre o Níger e a Nigéria, seja o cara que é o ovimbundo que é preso na porrada contra o Jaga, contra os quimbundos em Mangala, no Planalto Central de Angola, seja o sujeito que é tomado como escravo por endividamento lá no Niassa, na Tanzânia, tá certo?
todos esses sujeitos só se tornavam escravos porque eram forasteiros, porque eram exteriores ao grupo, certo? Agora vejam, nos aproximando aqui do final dessa discussão de hoje, agora que eu vi o comentário do Mário, mas os moçambicanos são muito sérios, muito sérios. Agora que eu vi o comentário dele aqui no chat, eu vou ter que fazer uma observação. Os moçambicanos são muito sérios, Mário, porque assim, ó, o lobão pode até estar caro, mas ele vai envolver sempre gado e capulana. Em Angola, certo? Eu vi um lobolo que envolvia uma moto e 3 engradados de cerveja. Entendeu? Aquela várzea, aquela falta de seriedade. Ó, gado e capulana é tradicional, é respeitável, é uma coisa que você dá pro tio da sua noiva, pá, né? Bonito. Em Angola o pessoal faz lobolo, amigo, com moto e engranada de cerveja, Mário. Aquela várzea. Ai. Mas enfim, eu não pude perder a oportunidade de comentar com o moçambicano o quanto os angolanos são bagunçados, eles adoram. Porque lá também tem bride price, né? Lá também tem esse tipo de contraprestação, isso é uma coisa interessante. Na Indonésia também tem, porque é isso, porque tá fora. Aqui entre os ameríndios também tem algumas formas desse tipo. É engraçado. O dote, essa ideia do pai da mulher dar dinheiro pro noivo, é um negócio que só existe entre a Índia e a Europa Ocidental. É um modelo estritamente indo-europeu. Agora, bride price, que é contraprestação paga pelo noivo, a família da noiva, existem muitos modelos em diferentes continentes, na Ásia, na Oceania, na América. Isso é interessante, né? Os europeus e os indianos realmente são muito malucos, cara. Eles pensaram umas coisas assim que só eles pensaram, assim. É muita religião na cabeça dessa gente. Enfim, onde já se viu o pai da noiva dar dinheiro pro noivo, porra? O cara vai levar minha filha da minha casa e eu ainda vou ter que dar dinheiro pra ele. Que filha da putice. Onde já se viu um negócio desse? Maluquice. Ai, enfim. Mas, enfim, retomando aqui. Então, vejam, como a gente estava dizendo, tá certo? Então, a maioria das formas de escravização da África subsaariana pré-colonial envolvia, como eu disse, respondendo ao Marcos, alguma coisa que no direito a gente conhece como law in person, direito sobre pessoa, tá certo? Direito sobre pessoa é uma característica jurídica, é uma característica dos ordenamentos jurídicos de quase todas as sociedades humanas que a gente conheça, tá certo? No nosso direito positivo, romano-germânico, tem direito sobre pessoa, certo? Por exemplo, o direito de tutela que os maiores têm sobre os menores aos seus cuidados. Isso é direito sobre pessoa. O seu filho menor, tá certo? Ele é um cidadão, mas ele não tem direitos. Percebe? A não ser aqueles que são transferidos a ele por tutela. Ele não tem direitos diretos. Todos os direitos que seu filho menor tem, tá certo? Ou devem ser executados através da sua mediação ou através da mediação do Estado. O seu filho, por exemplo, tem direito à educação. Esse direito vai ser efetivado através da sua intermediação e da do Estado. Percebe? A saúde, a alimentação e assim por diante. Ele não tem direitos diretos. Diferente de um cidadão maior, o seu filho menor não tem direitos diretos. Ele é tutelado. Isso é law in person, é direito sobre pessoa. Certo? É o direito de alguém mandar em alguém. Fundamentalmente isso. O que antigamente se chamava como figura jurídica no ordenamento jurídico brasileiro de pátrio poder. Percebe? Pátrio poder é esse direito que os pais têm de mandar nos filhos. E por quê? Porque os filhos são tutelados. Porque os direitos dos filhos só lhes chegam mediadamente por aqueles que exercem
o direito em nome deles. Percebe? Isso é o que nos vários sistemas jurídicos se chama, esse termo em inglês aí é geralmente utilizado para descrever os vários e diferentes tipos disso que existe em diferentes sociedades, seja em modelos de direito consuetudinário, seja em modelos de direito positivo, codificado, como o nosso, o romano-germânico, tá certo? Mas, de modo geral, em diferentes sistemas jurídicos, em diferentes sociedades humanas, existe essa ideia de law in person, existe essa ideia de que determinadas pessoas podem ser a sua personalidade jurídica suprimida. Por isso que eu falei para o Marco que era mais do que simplesmente um problema de noção de pessoa. Era um problema de noção de personalidade jurídica. Percebe? Efetivamente, o escravo americano não só estava desprovido de personalidade jurídica, tá certo? O escravo não tinha direitos, como ele estava destituído de uma noção de pessoa, na medida em que ele era encarado como um bem. Ele era comprado e vendido como um bem. Então, pensado como uma coisa, certo? De modo geral, a escravidão em sociedades de tipo distributivo não implica essa despersonalização do escravo. O escravo perde a personalidade jurídica, não necessariamente a personalidade como indivíduo. O escravo não deixa de ser uma pessoa, mas ele não tem direitos. Ele perde os direitos, tá certo? Um forasteiro que por guerra, por endividamento, por aparecer lá no teu grupo doméstico perdido, pedindo ajuda, tá certo? Ou por qualquer outra forma que ele viesse a ser incorporado ao seu grupo doméstico, seria incorporado necessariamente como escravo, certo? Na África subsaariana pré-colonial. O que implica dizer que ele continuaria sendo tratado eventualmente como pessoa. E é por isso que ele poderia acabar se casando com alguém dentro do teu grupo doméstico. E é por isso que em 3 gerações, muito provavelmente, ele deixaria de ser escravo, já que o teu objetivo como chefe é produzir mais pessoas sob seu controle, certo? Mas imediatamente, na condição de forasteiro, ele seria agregado, assimilado ao grupo doméstico como escravo. Isso implica dizer que ele não teria nenhum direito. Ele, por law in person, por direito sobre pessoa, contrai uma relação de dependência com o seu possuidor. Em geral, com o chefe local. Certo? Esse é o fundamento, é a essência do tipo de escravização que existia, tipo, na África pré-colonial subsaariana. Qual o problema? O problema é que a demanda por escravos, engendrada pelo tráfico transatlântico, tá certo? Vai, com licença do bom latim, fuder a mariola, tá certo? E fundamentalmente por quê? Porque se a agregação permanente de pessoas a um determinado grupo doméstico já implicava no aumento de prestígio ou poder de um determinado chefe, tá certo? A possibilidade de trocar esse excedente de pessoas por bens, tá certo? E aumentar a produtividade daquela comunidade sem ter gasto, tá certo? Com uma nova pessoa, ou seja, a introdução de uma dinâmica típica e própria do mercado naquelas sociedades, mesmo antes do período colonial, porque essa foi uma discussão que eu fiz com vocês. A grande questão em relação à história contemporânea da África é que falar em legados coloniais sempre implicará numa certa impropriedade, porque a África permaneceu numa situação histórica quase que límbica, ou intersticial, durante pelo menos 3 séculos, em que ela estava sendo permanentemente interferida pela formação do mercado capitalista transcontinental, sem que, no entanto, a estrutura do colonialismo tivesse efetivamente penetrado na África. Então, por exemplo, se você pensar na África pré-colonial do século XVIII, tá certo? É inapropriado falar tipo que Moçambique ou Angola era uma colônia portuguesa no século XVIII. Os europeus podem até falar disso como parte da fantasia colonial deles. Mas não existia nenhuma relação efetivamente colonial de ocupação, implantação de estrutura administrativa ou mesmo de enfrentamento militar concreto dos europeus no interior do que veio a ser Moçambique.
Percebe? Então, no século XVIII não tem colonialismo num lugar que nem Moçambique ou como Angola. Não existe ainda o colonialismo de fato na África por volta do começo do século XVIII. Mas também não se pode estritamente falar de uma espécie de tradição africana. Porque nesse momento, os 200 anos de bagunça, digamos assim, que a formação do mercado capitalista feita em dependência com o tráfico transatlântico provocou na história da África, tinham mudado completamente as lógicas das relações de poder intrínsecas ao continente africano. Porque a grande questão da gente estar fazendo todo esse debate aqui sobre a escravidão tem a ver com o nosso próximo debate, que é o debate da fronteira africana. Quer dizer, na medida em que o landlord pode aumentar o seu poder ou a sua riqueza por meio de trocas mercantis, tá certo? Sem necessariamente precisar dessa lógica do aumento de pessoas para o aumento de poder político e ou econômico, o fluxo de agregação de pessoas ao grupo doméstico não desaparece. Até mesmo porque existe a demanda de entregar essas pessoas para o mercado escravagista. Tá certo? Então, esse fluxo não desaparece. Mas o concentrador, o distribuidor, não depende mais daquelas pessoas. Porque ele as troca por bens, num regime mercantil, percebe? Ora, o que isso faz? Isso torna a dinâmica de cooptação de escravos um processo vertiginoso no interior da África. Percebe? Aquilo que os sujeitos faziam, digamos assim, num ritmo natural de aumento do grupo doméstico de população, se torna uma empresa, também para os chefes ou as autoridades locais africanas. Percebe? Então, o caso do Jaga, do Zimbangala, é muito típico nesse sentido. O Jaga, o Zimbangala, um grupo de língua quimbundo, que vivia mais ou menos na região do Uíge, do Malange, norte de Angola, fora da região Bakongo, na região quimbundo do norte de Angola. Os Zimbangala, como eu disse, sempre tiveram essa estrutura societária de tipo meio espartano, quer dizer, voltada para o conflito, certo? Essa sempre foi uma atividade fundamental, precípua dos Zimbangala. Mas aí agora os Zimbangala eram agropastores, eles não eram dedicados estritamente à guerra. Por volta do século XVI, quando a famosa chefe Imbangala, né, que ficou conhecida no Brasil como Rainha Ginga, Nzinga Mbandi, tá certo? Quando Nzinga Mbandi, por volta do século XVI, confronta o Manicongo, a autoridade, a chefatura dos Bakongo na bacia do rio Zaire, e impressiona fortemente os portugueses, porque os portugueses eram aliados do Manicongo. Então os portugueses percebem, olha, nós não vamos conseguir controlar aquela região. Os portugueses estavam interessados em controlar o acesso comercial à região do Planalto angolano, porque é de onde provinha a maioria dos escravos que saíam de Angola depois, a posterior, isso, Njinga-Mbandi. Depois, a maioria dos escravos que saíam pelo porto de Benguela eram provenientes do Planalto angolano, a maioria de língua ovimbundo, certo? Os portugueses sempre quiseram, desde que chegaram ali, porque percebiam a virtual importância do comércio escravagista já no final do século XVI, sempre quiseram acesso a essa via, tá certo? Ao Planalto Central angolano. Pretendiam fazer isso com o apoio militar do Manicongo, da chefatura tradicional do rio Zaire, que chamado na literatura portuguesa de Rei do Congo, né? Esse que se celebra na Congada. Olha que banda de conexão muito doida, não é isso? Mas os portugueses pretendiam, com o apoio do Manicongo, dominar alguma espécie de acesso, tá certo? Ao Planalto Central angolano. Fundamentalmente, o que os Jaga demonstram é que quem controla esse acesso são eles. E que os portugueses não vão passar, dentre outras coisas, porque os Bakongos são inimigos dos Quimbundo. E, portanto, eles não vão passar. Não vão passar, certo? Pois bem, posteriormente a esse período, a partir do século XVII e do século XVIII,
os Jaga vão se tornar tipo uma lenda, vão se tornar temidos em todo o interior da África Austral, até o aparecimento do Império Zulu, do final do século XVIII, começo do século XIX. Os Jaga eram provavelmente a maior lenda militar, de porrada, de braveza da história da África subsaariana. Fundamentalmente por quê? Porque a partir do momento em que os Jaga, que os Imangala, conseguem estabelecer que tipo, eles que controlam o acesso, eles começam a empreender campanhas militares absolutamente desnecessárias, de razia, tá certo? De devastação de aldeias ovimbundo. Isso é uma coisa muito maluca, porque aí depois, quando na Guerra Civil, eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque isso tem a ver com essas noções de pertencimento de longo prazo, que a gente vai discutir ao longo desse curso, mas depois, durante a Guerra Civil Angolana, quando a UNITA se reivindicava como legitimamente representante da independência de uma Angola profunda e popular contra os marxistas do MPLA, radicados em Luanda e quimbundos, etc. e tal, a tentação de descrever esse conflito como um conflito que é também um conflito étnico entre quimbundos e ovimbundos, ela é muito grande, dentre outras coisas, porque há, por exemplo, da parte de líderes como o Jonas Savimbi, então líder da UNITA, desse ressentimento histórico ovimbundo, porque os Jaga vinham aqui e matavam todo mundo, tacavam fogo nas aldeias de nossos avós. E aí, como a gente vai discutir em relação à noção de ancestralidade e senioridade no nosso próximo encontro, como o passado nunca passa, não é certo? Como na história da África subsaariana, nós vamos ver muito frequentemente essa ideia de que o passado nunca passa, porque no fim das contas os ancestrais estão sempre aqui, não é certo? Quando o Jonas Savimbi, invadia uma aldeia quimbundo lá do Malange, tacava fogo, matava todo mundo, incluindo criança, foda-se, porra! Teus avós vieram e fizeram isso aqui no Planalto, por que eu não posso fazer igual? Então isso é muito complicado, essas espirais históricas em que conflitos históricos de longo prazo se sobrepõem na história da África. Elas têm implicações, às vezes, insondáveis sobre as sociedades africanas contemporâneas. E são um elemento, digamos assim, tanto histórico quanto antropológico, para o qual se deve ter atenção ao pensar sobre os problemas odiernos dessas sociedades. Mas então o que eu estou querendo demonstrar para vocês, com esse exemplo do Jaga, tanto você, Marcos, quanto o João tinham levantado a mão. Eu já transfiro a palavra a vocês, que eu estou concluindo, aí eu já abro para a gente fazer um debate final, pode ser? Então vejam, como eu estou tentando demonstrar para vocês, aqui com esse exemplo do Jaga, do Simbangala, a demanda por escravos mudou a lógica da escravização intrínseca ao continente africano. E é por isso que era importante para nós definir quais eram essas lógicas, certo? Os efeitos políticos dessa mudança, tá certo? Que nos interessam, são sensivelmente 3, tá certo? Em primeiro lugar, a ideia de uma autoridade centralizada de tipo estatal, que pudesse ser tomada como homóloga ao que os ocidentais, o que os europeus chamavam de Estado, tá certo? Não é que ela era, desconhecida na África subsaariana pré-colonial, mas ela era residual. O que isso significa? Formações de tipo estatal, que podem ser consideradas como homólogas aos Estados ocidentais, ou mesmo aos Estados orientais antigos, tá certo? Ou mesmo a autoridade do... Por exemplo, pense, quer ver um modelo político que é interessantíssimo? O modelo do Canato. Vocês sabem o que é um Canato? Canato é o modelo político predominante na Ásia Central, durante toda a história antiga, medieval e até muito contemporaneamente, até o começo do século XVIII, XIX, certo? Ásia Central, ali, Afeganistão, Turquemenistão, Quirguistão, Tadiquistão, Mongólia, a parte das estepes russas, parte de Xinjiang, parte da China, Ásia Central. Ok? Todo mundo situou aí na cabeça onde é, mais ou menos, no planeta Terra? Os estão todos vocês conhecem, só assim os estão, né? Quirguistão, Tadiquistão, Turkmenistão,
Os estão tudo ali. Incluindo o Afeganistão virou o mais famoso, né? Agora, infelizmente, mais famoso. Mas então, o Khanato é um modelo, digamos assim, político privilegiado na história de toda daquela região, certo? O Khanato é interessante por quê? Porque o Khanato não é nem uma autoridade linhageira, no sentido dos chefes de família da Grécia Antiga, o chefe da Gen, sabe? Que é o mesmo sentido do chefe de linhagem africano, tá certo? O Khan, né? Aliás, Khan é o título do... qual é o Khan mais famoso? O Khanato mais famoso de todos era o Khanato da Mongólia. E o Khan mais famoso de todos é o Gengis Khan, porra. O grande imperador mongol que fundou o maior império em extensão territorial que já existiu na história da humanidade. No século XII. Envolvia toda a China, boa parte do que é a Rússia, toda essa região da Ásia Central, uma boa parte do que é o Irã, uma boa parte do que é o Iraque, chegava até uma parte da Anatólia, né, da Turquia asiática. Tudo isso era o Império Mongol sobre o governo de Gengis Khan e dos seus filhos, né, Kublai e tal. Então, o Khan não era nem propriamente um chefe linhageiro, nem propriamente um rei. Percebe? Porque ele não era autoridade de um Estado definido por uma extensão territorial contínua e limitada. Então, nesse sentido, ele não era propriamente um rei, tá certo? Porque ele não era a autoridade de um país, ele não era a autoridade abstrata de um país, entende? Com uma estrutura administrativa adjacente. Nem era propriamente um chefe linhageiro. Ele era um pouco dos dois. Ele era um chefe de linhagem escolhido dentre outros chefes de linhagem, tá certo? Para zelar pela segurança militar de uma extensão territorial. Percebe? Então, na África pré-colonial, modelos como o do Khanato existiam. No que a gente, por exemplo, chama de Reino de Songhai. O Reino de Songhai não era propriamente um reino, mas um território contínuo unido militarmente sob a autoridade de um chefe de linhagem. A posteriori de um chefe religioso, né? de um emir. Então, o reino de Songhai, na verdade, parecia muito mais com um Khanato do que com um reino. Reino é um termo genérico que os europeus atribuem por homologia às formações políticas de tipo mais ou menos centralizado que eles encontram notadamente na África Ocidental, certo? Mas esse tipo de formação política era residual na África pré-colonial antes do tráfico atlântico. O fortalecimento progressivo dos landlords, esses chefes da economia distributiva, que a rigor eram chefes linhageiros, eram chefes de família, tá certo? Leva à multiplicação dessas estruturas centralizadas, certo? Então, a maioria do que nós chamamos de reinos africanos pré-coloniais nunca existiu na África pré-colonial, senão durante o período de vigência do tráfico transatlântico de escravos. Porque foi, em alguma medida, um resultado direto do fortalecimento artificial pela via do mercado de certos landlords. Certo? O que implica também no fato de que populações que já eram demograficamente mais pesadas, maiores, viveram um processo de ruptura, de esfacelamento. Por exemplo, esse conjunto de grupos que estão entre o Golfo da Guiné, tá certo? E a bacia do rio Níger, e que são, em sua maioria, islamizados, mas nem todos, e que nós chamamos de Hausa, Fula, Mandinga, Magri, tá certo? A rigor, quase todos esses grupos conformavam, digamos assim, um mesmo grupo étnico, tá certo? Até pelo menos o século XV ou XVI. A diferenciação é um produto do fato de que essa gente era muita gente. O fortalecimento de chefes, tá certo? Nesses termos em que a gente escreveu, nesse caso, como eles já eram originalmente muita gente, levou não à centralização política, mas ao esfacelamento. Assim como grupos que eram demograficamente fracos por via da escravização tenderam a desaparecer e seus elementos residuais se assimilaram e juntaram com outros grupos.